Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e mentor da iniciativa Escrita Épica. Hoje vamos falar sobre o que os contos de fada têm a ensinar sobre escrita criativa, mesmo no século XXI, mesmo para todo sempre. Os contos de fada estão na nossa cultura já tem séculos, possivelmente milênios, né? Há registros de contos de fada que são realmente antigos, nível milenar, tá? E eles continuam sendo influentes, não só porque eles continuam sendo recriados, continuam sendo recontados, mas também porque muitos elementos que estão presentes nos contos de fadas ainda são úteis na escrita criativa contemporânea. Então, o que nós, como escritores, podemos olhar para um conto de fada e não ser só aquela memória afetiva daquele filme da Disney que a gente viu quando era criança, né? Mas também realmente pegar e falar, ok, o que eu tenho a aprender aqui e eu posso também adicionar a minha própria escrita. Então vamos agora desmistificar, né, desvendar os contos de fada da perspectiva de escritores. Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos ser três. Os contos de fada são consagrados porque aqueles que são consagrados, porque tem muitos que foram esquecidos, né? Mas os consagrados são aqueles que fizeram sucesso com o público antes de serem registrados em livros. Contos de fada eram orais, e até que começaram a surgir escritores, alguns, né, que a gente já sabe, né, os irmãos Grimm, por exemplo, são bem famosos, que eles compilaram, só registraram em livros. E o que é importante aqui entender isso. A maioria desses contos já tinham feito sucesso com o povo, antes de se eternizar, sabe? E isso tem a ver com a gente que, cara, às vezes é muito comum, assim, quase todo escritor, quero lançar aqui uma trilogia, mas se o primeiro não fez sucesso ainda, como é que você tem certeza que vai conseguir lançar 3 dessa história daí, sabe? Pode ser que não funcione, né? Então, e não é só uma questão, tá, de que, pode ser que o livro não fique bom o suficiente, porque todo escritor tem fé de que sua história tá boa. Pode ser que o seu estilo de escrita mude, e quando você tiver, depois de já 2 livros, na hora de chegar o terceiro, você pensa, nossa, mas eu queria escrever de forma diferente, mas eu já comecei de outra forma. Nós mudamos também com o caminho, tá? Então, é importante isso. Cara, a grande maioria, não todos não, mas a grande maioria dos escritores mais famosos começaram com livros únicos, isolados. Tolkien escreveu Hobbit antes de Senhor dos Anéis. O Martin escreveu A Morte da Luz antes de escrever a série de Crônicas de Gelo e Fogo. O Stephen King começou com Carrie a Estranha. Depois veio as Crônicas da Torre Negra. Então, assim, mais que escritores tenham obras vastas, a maioria dos escritores de sucesso começaram com um livro único, que aí fez algum sucesso e aí parte pro próximo. E tem muitos escritores, Martin, por exemplo, quem conhece Morte da Luz? Quase ninguém. Então, até escritores muito famosos, às vezes não tem aquele sucesso imediato. O King teve com Carrie a Estranha, Martin não teve tanto assim, é um livro que tem sim seu espaço, mas convenhamos, bem menos conhecido do que Carrie a Estranha, do que o Hobbit, né? Mas que o autor foi depois crescendo. Então, primeiro ponto é isso. Para uma história ser eternizada, primeiro tem que cair nas graças do público, primeiro tem que ser aprovado pelo público. Então, quando você for ler contos de fada, para e pensa, por que as pessoas gostaram desse conto? Por que elas repetem esse conto? Um caso bem evidente, a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Cara, porque todos nós andamos em lugares perigosos, crianças e adultos. Nós andamos em lugares perigosos e tem ameaças em qualquer lugar, né? No caso do Lobo Mau, ele fala, né? Então, mas essa coisa de alguém que quer nos fazer mal, nós vamos sempre encontrar, sabe? Hoje em dia, um exemplo assim, um pouquinho distante, né? Mas que ainda assim, cara, hoje em dia que a gente tem aí na internet de, faça dinheiro em casa, ganhe R$1.000 por hora trabalhando meio período, sabe? Cara, um monte de oferta louca, né? E muita gente que, sabe, tá lá fingindo que quer o seu bem. Tem que uma oportunidade pra você. Eu tô recebendo o tempo todo mensagem agora no telefone de plano de saúde, sabe? Gente, alguns devem ser assim, mas só o fato de alguém que se diz corretor ter conseguido meu contato, não sei da onde, sabe? Tipo, da onde essa pessoa conseguiu o contato pra me oferecer plano de saúde? Então já me mostra que essa pessoa não é confiável. E aí, sabe, o que você vê com o Lobo Mau e o Chapeuzinho Vermelho? Ele simboliza
sabe, o fato de que todos nós, crianças e adultos, homens e mulheres, estamos andando em lugares perigosos e tem criaturas fingindo ser nossas amigas, mas que na verdade querem nos devorar, tá? E isso se aplica até hoje em dia. Por isso que essa história, a gente consegue fazer paralelos, olha só, a gente consegue fazer paralelos, sabe, com nossa vida, mesmo séculos depois. Então, por isso que esse conto de fada e outros também caíram nas graças do público, mesmo há séculos atrás, e continuarão para sempre. O segundo ponto aqui é que os personagens das histórias são relacionáveis. E o que é um personagem relacionável? Basicamente, o personagem relacionável é aquele que você poderia ser aquele personagem, você parece muito com ele, sabe? Ou você gostaria de ser aquele personagem. A maioria das histórias de contos de fada ou são crianças, né? João e Maria, né? Para sair lá da Chapeuzinho Vermelho. João e Maria, todos fomos meninos e meninas, tá? Ou então são princesas e príncipes, porque quem não queria ser uma princesa e um príncipe, né? Quem não queria viver em luxo, viver, né, assim, sem se preocupar com boleto, né? Então, antigamente, essa era a referência. Ou eram plebeus, ou era nobreza. Um exemplo contemporâneo disso é o Peter Parker, Homem-Aranha, e o Clark Kent, o Super-Homem. O Homem-Aranha é aquele cara... Vou dar outro exemplo. Não vou o Super-Homem, não. Vou usar o Batman de exemplo. E o Bruce Wayne, no caso. O Peter Parker é quem a maioria de nós é. Pessoas, sabe, muitas vezes nós somos introvertidos, mas que a gente não seja introvertido. A gente já se sentiu introvertido em alguma fase da nossa vida, né? Tem dificuldade de pagar as contas, né? Tem a tia velhinha para cuidar, tem dificuldade com o relacionamento, tem dificuldade em equilibrar a sua vida de herói com seus namoros, sabe? Nós nos identificamos com o Peter Parker porque nós somos o Peter Parker em algum nível. Por outro lado, o Bruce Wayne é aquele cara que nós gostaríamos de ser. O cara é milionário, bilionário, sabe? O cara é podre de rico, o cara é bom de briga, sabe? O cara tá sempre com uma vilã bonitona também, sabe? O cara conseguiu sair com todas as vilãs dele, sabe? A Era Venenosa, a Gata Negra. A Gata Negra é a Xerox, né? É o plágio do Homem-Aranha. A Mulher Gata, no caso, eu falei errado. Tava falando do Homem-Aranha, confundi, né? Teve uma que era uma coelha, cara, uma coelha branca, uma coisa do tipo, né? Uma vilã do Batman muito apelativa, né? E que, claro, ele teve uma sequela também. Então a gente gostaria de ser. Todo mundo, os criadores do Batman comentam: criamos um cara rico porque todos nós gostaríamos de ser ricos. É isso, sabe? Eles não viam sentido em escrever sobre eles mesmos. Eles viam sentido em escrever sobre aqueles que eles almejavam ser, que eles sonhavam em ser, né? São abordagens diferentes, ambas funcionam de formas diferentes, né? Então aí quando você for criar os seus personagens, você pensa nisso. O ideal é que o seu personagem seja alguém que você se identifica, que você vai falar, cara, poderia ser essa pessoa, poderia ser eu nesse lugar, né? Ou alguém que você gostaria de ser. Aproveita, mas aqui embaixo, qual abordagem você prefere? Prefere a abordagem do personagem que nós já somos? Aquele personagem mais gente como a gente, né? Você prefere esse tipo de abordagem, tanto como leitor ou leitora, como também escritor ou escritora, tá? Ou você prefere esses personagens mais exaltados, mais heróicos, né? Que o leitor vai sentir esse desejo, poxa, eu queria ser assim, ele me inspira, né? Hoje se fala muito, né? Esses heróis clássicos geram inspiração na gente. Então, o que você prefere? O gente com a gente ou a inspiração? Mas aqui embaixo eu vou saber também a sua opinião sobre isso. E o terceiro ponto sobre os contos de fada é que todos eles têm uma lição de valor. Repare que eu não falei lição de moral, é diferente. É uma lição de valor. Porque lição de moral é aquela coisa do tipo, sei lá, roubar é errado. Caramba, todo mundo sabe que roubar é errado. Você não precisa ler uma historinha para saber que roubar é errado, sabe? Mas a lição de valor é aquela que te ensina algo útil, algo prático, sabe? Pode ser sim uma lição de moral, pode ser uma lição de moral e de valor juntos, pode ser, tá? Mas, cara, né, eu falei já da Chapeuzinho Vermelho, não confie em estranhos, não, olha pra onde você anda, né? Mas, por exemplo, né, a Pequena Sereia tem uma lição sobre o amor, né? O amor, a história clássica, no caso, né? Tem a Pequena Sereia, é muito sobre você desejar algo além do seu alcance, né? Você tem tanto o amor, que é um amor que é impossível, no caso da Pequena Sereia, tá? Como tem esse desejar estar num lugar que não te pertence, sabe? Se a gente for analisar o clássico, né? A história clássica é basicamente sobre isso. Cara, não vai se apaixonar por quem tá além do seu alcance,
sabe? E não vai desejar estar num lugar que não te pertence, que você não tá lá. É uma mensagem um pouquinho complicada, porque vai ter gente que vai falar que não, você tem que ir para qualquer lugar. Cara, convenhamos, né? Sabe? Se você deseja se mudar do Brasil, por exemplo, quer morar em outro país, dependendo do país que você mora, você pode ser muito bem-vindo, ou não, você pode ser para sempre estrangeiro naquele lugar. Você pode ser para sempre estigmatizado em um país diferente. Então tem lugares que vão ser mais receptivos ou menos. E olha só, tô pegando a Pequena Sereia, que é também um conto de fada clássico, e tô trazendo um ensinamento, né, uma lição de valor, não é lição de moral, né, porque a moral seria, fica no seu lugar, o que também é cagado, né, mas a questão é lição de valor. Às vezes você sonha em ter em outro lugar, e quando você vai ver esse lugar, é pior do que aquele que você estava antes. Aquele lugar, mas que você gostaria de estar lá, vai ser uma porcaria pra sua vida, sabe? Mas já só se eu me mudo do Brasil e vou em algum lugar que é extremamente xenofóbico, tô lascado, sabe? Então, isso que eu quero dizer com lição de valor. Não acho que todo livro tem que ter lição de valor, mas é bacana quando tem, sabe? Quando eu leio, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que eu adoro, sabe? Tem algumas lições de valor aí sobre companheirismo, por exemplo, sobre como todos os personagens, não só o Sam e o Frodo, né? Mas o Aragorn, o Gimli e o Legolas também, por exemplo, eles criam laços e eles alcançam coisas que eles não conseguiam sozinhos graças a essa aliança deles, essa amizade deles. Então tá aí um exemplo de lição de valor do Senhor dos Anéis, sabe? Juntos podemos fazer mais do que faríamos sozinhos. O Frodo não conseguiria destruir o Anel sem o Sam, e o Sam também não conseguiria sem o Frodo, tá? Né? O pessoal fala, o Sam sozinho conseguiria. Não, lê o livro com atenção. O Sam não teria conseguido sem o Frodo. Se fosse o Sam carregar o Anel sozinho, esse é o ponto, ninguém conseguiria sozinho. Isso é interessante até sobre o Senhor dos Anéis, né? Só pra elaborar aqui rapidinho. Cara, o anel mágico, né, ou um anel, ele é um poder que ninguém consegue vencer. Ninguém consegue vencer aquele poder. O Frodo não consegue. No final, o Frodo falha, sabe? Mas sozinho ele não conseguiria, mas com o amigo dele, ele conseguiu. Então esse é o ponto. Existem... qual é a lição de valor nesse caso aqui? Sempre vão existir obstáculos insuperáveis. Sempre vão existir desafios insuperáveis. Sozinhos. Porém, em conjunto, em equipe, nós conseguimos qualquer coisa. Essa é a lição de valor do Senhor dos Anéis. Então, se sua história puder ter esse tipo de metáfora, né, esse tipo de lição de valor interessante, agrega muito. Não acho obrigatório, sinceramente. Pode ser só uma história que era só divertida, só engraçada. Eu vi com minha filha Minecraft, né? Talvez tenha, tem sim. Até Minecraft tem lição de valor, sinceramente, até tem, no fim das contas, né? Não vou entrar em detalhe aqui porque o vídeo tá ficando muito longo já. Mas eu vi com a minha filha o Minecraft, morri de rir, sabe? Foi muito engraçado. É filme pra criança, me diverti, né? Mas ainda assim, né? É interessante isso, sabe? O outro que eu vi também com a minha filha, o Mario Bros, também tem lição de valor, sabe? Então, até, né? E de novo, acho que história de criança, cara, história de criança com lição de moral é chato demais. Nem criança gosta de história com lição de moral, né? Mas com lição de valor pode eternizar uma história. Blá, blá, blá. Então, esses são os 3 pontos que todo escritor tem a aprender com os contos de fada. Primeiro ponto é como que eles já eram eternizados antes de serem registrados. Então, uma história, depois que ela é contada, no próximo passo não é contar a próxima história. O próximo passo é garantir que a história de agora alcance o público, né? Trabalhar em cima disso, divulgar essa história para alcançar mais gente. Ponto 1. Ponto 2. Como os personagens são relacionáveis. Como nós poderíamos ser aqueles personagens ou gostaríamos de ser aqueles personagens. E, por último, a lição de valor dos contos de fada. Se puder ter, melhor ainda. Além disso tudo, aqui na descrição tem links de livros sobre escrita. Livros para você continuar aprendendo a escrever, continuar melhorando a sua escrita. Nós sempre podemos melhorar, sempre devemos aprender mais, dar mais. Então, confere os links aqui embaixo para você também continuar evoluindo todo dia. Certo, senhores? Por hoje é isso. Até o próximo vídeo e até lá a gente se barra pelo multiverso. Valeu!